Olá, olá, olá. Sejam bem-vindos ao canal Vida e Universo. Eu sou a Lígia, sua taróloga, que vai estar aqui toda semana, tirando cartinhas aqui para vocês conseguirem planejar melhor a semana, né? Ter direcionamentos, conselhos. Então, vamos começar aqui com os arianos. Vamos ver o que reserva essa primeira semana de novembro para o pessoal aí nascido sob o signo de Áries. Então, para começar, vou fazer uma oraçãozinha aqui para a gente conseguir ter a tiragem mais limpa possível, tá? Então, universo, me faça de canal limpo e direto, para que através dessas cartas de tarô eu consiga ver as mensagens que eu busco, as respostas que eu procuro, para que os arianos tenham as mensagens mais limpas possíveis, que meus pensamentos, emoções, desejos e medos não interfiram na minha tiragem nem na minha leitura. Então, vamos lá. Primeiro, vamos tirar a energia dos arianos para a primeira semana de novembro. Vamos lá, tarô, energia dos arianos, essa primeira semana de novembro. Vamos lá. Rainha de ouros, é a energia, uma energia boa, hein? Vou tirar 3 cartas para contextualizar, para a gente saber do que se trata essa energia. E aí eu falo carta por carta para vocês também irem aprendendo o significado das cartas, né? Então, vou dictar um contexto aí, para a gente entender sobre o que fala essa rainha de ouro. O tarô, o contexto. Pagem de copas. Roda da fortuna. E rainha de espadas. Então, vamos lá. Falar da energia dessa primeira semana. A energia, então, é a rainha de ouros, tá? A rainha de ouros é uma rainha muito próspera, tá? Ouros a gente fala do elemento de terra, então é normalmente a rainha pé no chão, a rainha próspera, mas que sabe o que é segura, que sabe o valor que tem, né? É uma figura muito, assim, valorosa mesmo, né? Em vários sentidos, tanto de prosperidade financeira, mas também de valor próprio, tá? Então, eu peguei 3 cartas aqui pra gente contextualizar, pra gente entender qual que é essa energia. Bom, então a gente viu aqui que tem um pajem de copas, tá? Pajem de copas fala sobre um amor puro, um afeto, né? Ele pode falar de um início, de um relacionamento também, tá? De um afeto bem inocente mesmo, até imaturo, tá bom? Pode também falar de pedido de desculpas, mas eu acho que não é o caso aqui, tá? Aí a gente tem a roda da fortuna, que é um arcano maior, que ele fala muito de mudanças, de ciclos, né, de destino, de sorte, assim, de um destino kármico, né? E a rainha de espadas, que é uma rainha da lógica, né? Ela é fria, ela é calculista, no bom e no mau sentido, tá? Ela é uma pessoa que calcula, usa a lógica para tomar decisões, ela é uma rainha que corta, tá? Então ela é uma rainha bem racional, tá? Como todo signo todo naipe de espadas fala sobre o mental, tá? Então vamos tentar entender aqui, conectar essas cartas. A gente tá falando que a gente tá nessa energia de rainha de ouros, tá? Então a gente pode estar falando o quê? Que essa energia de rainha de ouros, ela vem de algo que você tá cortando, tá? Algo que você tá, alguma decisão que você tá tomando de maneira fria, tá? Então, eu entendo aqui que o pajem de copas, que é essa coisinha doce, essa coisinha imatura, ele não combina muito com essa postura de rainha de ouros e essa postura de rainha de espadas. Então, o que eu imagino? Que para você chegar nessa energia aqui, você está fazendo algum corte, cortando essa questão mais coração e usando mais a lógica para conseguir alcançar isso aqui. Né? A roda da fortuna aqui fala justamente sobre essa mudança de percepção, né? Talvez você esteja no momento de impor limites, então você está deixando de ser boazinha, ser bonzinho, você está fazendo essa mudança para uma postura mais racional, e dessa forma você está provando o teu valor para si mesmo e para os outros, mostrando o seu valor, se valorizando, tá? Então me parece que você está nessa energia, nesse momento de se valorizar, né? De botar limites, né, de fazer cortes quando necessário, deixando de ser boazinha, tá bom? E parece que essa é a energia que a gente está falando aqui. Então a gente vai falar agora dos desafios, né, do desafio dos arianos para essa primeira semana de novembro. Vamos ver o que dá aqui para a gente entender melhor essa história, tá? Conforme as cartas vão saindo, a gente vai linkando e vai formando a história, então, para a gente entender. Se ressoar com você,
você, por favor, comente, tá? E para ajudar o canal aqui que está começando, você, por favor, também se inscreva, porque toda semana a gente vai fazer essas tiragens bem legais aqui para dar um direcionamento para sua semana, tá bom? Então vamos lá, desafio do Ariano, essa primeira semana de novembro. Olha lá, 4 de espadas, já vamos falar sobre esse desafio aqui, sobre essa carta, nós vamos contextualizar esse 4 de espadas com mais 3 cartas. Vamos lá, contexto, papisa, ou sacerdotisa, a lua, e 6 de ouros, olha só. Vamos ver, vamos linkar aqui a história para a gente entender o que está acontecendo. O seu desafio é o 4 de espadas. O 4 de espadas, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre descanso, ele fala sobre você estar exausto mentalmente, precisar de um retiro, fala sobre meditar, pensar melhor sobre uma situação, né? Mas eu acho que aqui ele está falando especialmente sobre esse afastamento, tá? A gente viu ali um corte, uma rainha de espadas mais fria, para botar o seu valor ali, para ser valorizada, ou para recuperar o seu próprio valor, e eu imagino que isso tem a ver com afastamento, você se afastar de alguém ou alguma situação. A luz está refletindo aqui, mas eu acho que dá para enxergar, né? E aí eu peguei o contexto, né? Vamos entender aqui do que está falando esse 4 de espadas, por que ele é um desafio, né? Bom, a gente vê aqui uma carta que fala de se equilibrar, de equilíbrio, tá? Então pode ser que você precise se retirar aqui, porque você está desequilibrado, você está numa relação onde não há equilíbrio, tá? Eu estou enxergando aqui uma relação amorosa, tá? Minha intuição me fala aqui de uma relação amorosa, essa coisa de ser boazinha demais e ter que se tornar fria para fazer um corte e se valorizar, me parece muito questões de relacionamento, pode ser de trabalho também, tá? Pode ser de amizade, inclusive, mas o que a gente está vendo aqui é que você precisa se afastar. Então, isso aqui é um desafio para você, ou seja, você não está conseguindo se afastar. Então, isso aqui é um desafio para você, você precisa, você tem que fazer isso, né? O 6 de ouros fala, então, desse equilíbrio, e que nesse contexto me parece que há um desequilíbrio, né? Por isso a necessidade de se afastar, tá? Então, é um desafio isso para você, talvez você esteja naquele relacionamento que a pessoa procura e você cede, né, porque você é muito boazinha, né, e a energia agora pede para você deixar de ser. Então, primeiro de tudo, se afaste, né. E a gente está vendo duas cartas aqui, deixa eu colocar o 6 de ouros aqui, a gente está vendo outras duas cartas aqui, que quando a gente pensa o que elas têm em comum, elas têm segredos em comum, tá? Por quê? A papisa, ela fala muito de intuição, fala muito de guardar para si os sentimentos, os pensamentos, né? É uma coisa muito assim interna, né? Um movimento muito interno. E a lua fala sobre seguranças, medos, confusão no sentido de você não entender bem o que está acontecendo, é uma névoa, né? A lua é a noite é a escuridão, é aquilo que você não enxerga direito, né? E ao mesmo tempo essa carta aqui de guardar, né? O que parece aqui? Que talvez, como a gente está falando de se retirar, talvez você precise segurar um pouco aí alguma fala, alguma postura, em vez de ir lá e ficar exigindo, cobrando, como uma pessoa que está se colocando nesse lugar de pedinte, né, de atenção, de amor, de afeto, né, quer que seja, estou falando também pensando numa relação amorosa. Então, em vez de você colocar nessa posição, você se afasta e fica assim, vai pro mistério, a pessoa não vai saber o que aconteceu, você ficou lá na tua. E por que isso é um desafio? Porque provavelmente isso é muito difícil para você, né? Você fazer esse movimento de se afastar, ficar na tua, não entrar em contato, talvez seja uma coisa muito difícil para você fazer. Por isso está aqui no seu desafio, tá? Então vamos entender melhor, a gente vai perguntar pro tarô as melhores atitudes para você tomar nessa semana, tá? Então vamos lá, o Ariano, essas primeiras semanas de novembro, o tarô mostra pra gente qual é a melhor atitude que o Ariano pode tomar neste momento. Rainha de paus, isso fala muita coisa, né? É a terceira rainha que sai já. Vamos lá, contexto, 10 de copas, contexto, 3 de ouros, e o contexto, 7 de espadas. Vamos lá, melhores atitudes, hein?
Olha, já começo falando para você, a rainha de paus, melhores atitudes. Como é que a rainha de paus age, né? Na sua forma mais assim positiva. Ela é uma rainha muito segura, ela é uma rainha que atrai, ela não corre atrás de ninguém, né? Ela atrai, ela é magnética, né? É uma rainha firme porque ela é uma rainha de liderança, né? O rei, a rainha de paus a gente fala de liderança, de decisão, de poder de decisão. É ela quem escolhe, ela não é escolhida, tá? E aí, o contexto, né? A melhor atitude para você agir como uma rainha de paus, mas vamos entender o contexto. Olha, primeiro de tudo que me chamou a atenção aqui é essa carta aqui, tá? Que é o 7 de espadas. Se a gente for fazer um link com o que a gente acabou de ver, né, da papise, da lua, que é esconder coisas, o 7 de espadas também é assim. O 7 de espadas poderia falar de mentira, mas obviamente o tarô não tá te orientando, te falando que a melhor atitude é você mentir, mas talvez você esconder, assim, você não se expor, né? Essa carta fala de sair de fininho, sabe, de ser estratégico acima de tudo. Então aquele afastamento que você tem que fazer é um afastamento estratégico, sabe? É para você descansar um pouco a cabeça, ficar um pouco na sua, porque não no sentido de fazer joguinho, mas porque você precisa cortar essa energia de boazinha aqui para poder recuperar o seu valor, né? Então, eu tô fazendo um link aqui que esse 7 de espadas está falando um pouco sobre isso aqui, tá? Sobre o desafio que você tem de ficar quieta na sua afastada. Entenda que a melhor atitude é essa porque é estratégico você fazer isso, tá? O que mais? O 3 de ouros. O 3 de ouros ele fala sobre algo sólido, construção, fala de colaboração, tá? Então, vamos ver aqui como é que a gente pode linkar tudo isso. E o 10 de copas, ele fala sobre a felicidade maior no amor, tá? Mas o 10 de copas, ele também fala sobre idealização. É aquela coisa do felizes para sempre de conto de fadas, que talvez você idealize, você romantize muito uma relação, né? Então, o que que eu entendo, tá? Que você, ao invés de romantizar uma relação, né, achar que tudo vai ser lindo, que ele vai chegar e vai se declarar e tudo vai mudar, você tem que se valorizar, como a gente viu na energia, tomar a decisão, as rédeas da sua vida, dar uma afastada, dar uma respirada, né? E entender que essa relação aqui, na verdade, ela tem que ser construída. Ela não vai vir pronta. E se você continuar agindo boazinha, cedendo em tudo, não fizer esse corte para se valorizar, não der essa afastada para reequilibrar essa relação, o que vai acontecer é que você vai ficar idealizando e não vai acontecer aquilo que você quer, tá? Então, assim, a gente tá vendo aqui nas melhores atitudes o que, que você precisa fazer para essa energia aqui que é muito favorável para você realmente acontecer, tá? Então, vamos lá. Você vai se afastar estrategicamente, vai ficar na sua, tá? Vai ficar um pouquinho quietinha ali, isso é estratégia, né? Para você entender que essa relação tem que ser construída. E para outra pessoa entender que essa relação tem que ser construída. Não é você que tem que ceder e fazer tudo, tá? Você tá aqui, ó, para atrair. Você é magnética. Você não vai correr atrás, não vai pedir, não vai implorar. Você vai se afastar estrategicamente para a pessoa entender que essa construção precisa de colaboração, não é você sozinha, tá? Então, a melhor atitude agora é essa, agir como rainha de paus, tá bom? Quando você age como rainha de paus, isso deixa de ser um desafio. Se afastar não é tão desafiador assim se você assumir essa postura. Então, como melhor atitude, age assim que esse desafio vai se tornar menor, tá? Então, vamos lá, vamos pedir um conselho aqui, tarô? Tarô, assim, o conselho e as melhores atitudes é uma coisa meio parecida, mas é bom porque complementa, tá bom? Então, vamos fazer aqui uma tiragem para a gente perguntar um conselho. Conselho do tarô para essa primeira semana aí de novembro para os arianos, né, diante dessa situação aqui. Vamos ver. Conselho, conselho, conselho. Quatro de copas como conselho, ele é até meio esquisito, mas vamos lá, né? A gente vai decifrar isso aí. Vamos contextualizar esse conselho de 4 de copas, tá? 4 de copas, 4 de copas. Vamos contextualizar o conselho do 4 de copas. Olha lá, 5 de espadas. Vamos ver, é um conselho, hein? Justiça e mago. Vamos lá, conselho. 4 de copas como um conselho.
o 4 de copas, ele fala sobre insatisfação, sobre tédio, sobre apatia, sobre não estar satisfeito com aquilo que você está vivendo, né? E a gente vê que na carta do 4 de copas tem uma copa sendo oferecida aqui. Mas a pessoa olha para aquilo que está ruim, né? Em vez de olhar para aquilo que está bom, aquilo que pode ser consertado, construído, né? A pessoa está olhando ali chateada e tem uma copa brilhante aqui para ela olhar, ela não olha para ela, tá? Então, como conselho, o que eu diria? O tarô está dizendo, olha para essa copa, olha pelo lado bom, olha o que pode acontecer de bom. Então, assim, é difícil se afastar? É difícil se afastar. Mas, assim, você pode construir uma relação. A gente viu aqui o 3 de ouros com 10 de copas, né? Então, assim, entenda que o que você está fazendo, apesar de te chatear, né? Essa história que o tarot tá te recomendando aqui, apesar de ser uma coisa que não vai te deixar muito feliz a princípio, ela pode trazer ótimos resultados, né? Então, vamos contextualizar aqui o 4 de copas, tá? Olha só, saiu o 5 de espadas. O 5 de espadas é uma carta meio carregada, tá? Ela fala assim, ó, aquela vitória que ninguém vence, na verdade, sabe? Quando alguém faz alguma coisa, acha que tirou vantagem, mas foi tão desonesto que, na verdade, é uma derrota, é uma vitória amarga, né? Então, essa carta fala de derrota, fala de traição, inclusive, né? Mas não nesse contexto. Mas ela fala de alguma coisa feita pelas costas, sabe? Então, vamos ver, vamos fazer aqui, vamos linkar. Justiça. Justiça é o oposto, né? Justiça é o equilíbrio. Justiça é uma carta kármica. A justiça tarda, mas não falha. Ou seja, aquilo que você fez, aquilo que você plantou, você vai colher, tá? A carta da justiça fala muito sobre isso, sobre karma, né? Você vai colher o que você plantou. E o mago também fala sobre verdade, né? Também fala sobre justiça, né? Fala sobre corte, fala sobre imparcialidade, né? E o mago é uma carta muito legal, porque é o número 1, né, dos arcanos maiores. Ele fala sobre o poder de manifestar. Então, o mago, ele é muito comunicativo, muito criativo, ele tem o potencial de fazer algo, de materializar, de concretizar, de manifestar a vida do jeito que, enfim, que você quer, tá? Então, o que a gente está falando aqui? O tarô está te aconselhando. Olha para essa taça. Por quê? Você pode ter o que você quer. Você consegue manifestar o que você quer com equilíbrio, com justiça. Não você cedendo em tudo, sendo boazinha, né? Que a gente já viu que era a energia que você tinha que cortar aqui, né? Então, a energia que você tem que recuperar é a energia do valor, da rainha de ouros, né? Então, assim, você vai conseguir construir o que você quer com justiça, tá? Não vai ser mais isso aqui, ó. Isso aqui tá meio casando com o 4 de copas no sentido de que tá ruim, né? Então, assim, vamos cortar o que tá ruim, a justiça corta o 5 de espadas, né? Para reequilibrar e para você conseguir manifestar o relacionamento, enfim, que você quer, tá? Tô falando de relacionamento, mas é aquilo. Se ressoar com outra área da sua vida, ótimo, tá? E se ressoar com qualquer área da sua vida, por favor, comente aqui para eu saber, tá bom? Então, você vai cortar, né? Então, quando o tarot está te aconselhando, não fica achando ruim, não fica insatisfeita por ter que fazer esse movimento. Esse movimento é bom se você olhar o resultado que ele pode te trazer, né? Você vai conseguir reequilibrar esse relacionamento, cortar esse tipo de atitude onde ninguém ganha, você vai cortar conflito, né? Talvez você esteja nessa desculpa, de ficar atrás da pessoa, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar 5 cartas para saber a previsão da semana. Desculpa, gente, eu tô doente. Gente, eu tive que dar uma editada no vídeo porque eu tive uma crise de tosse aqui. Mas vamos lá. Deixa eu botar para cá, pra gente fazer uma tiragem de 5 cartas. Eu tô usando um outro deck pra gente saber uma previsão. E vamos linkar, vamos entender, tá bom? Como é que vai ser essa tua semana aí. Então, para essa primeira semana de novembro, para os arianos, uma previsão de como vai ser no geral. Vamos lá. Eu já passo as cartinhas para vocês, tá? Olha que interessante, gente. Tá aí, carta repetida. Nossa Senhora, olha só. 3 de paus. 3 de paus é a carta da expansão. Também é uma carta de recuperar o poder, né, o seu próprio poder, né, então é de se empoderar, uma carta de empoderamento, mas ela é principalmente uma carta que fala sobre você pensar sobre o próximo passo, tá? Esse deck aqui, ele fala muito sobre essa coisa do empoderamento, né?
Mas o 3 de paus, o significado clássico aí da carta do 3 de paus, é você estar planejando o próximo passo concreto que você vai dar em direção a alguma coisa, algum plano, enfim, algum projeto, né, ou enfim, sobre alguma situação. Aí olha só, saíram duas rainhas seguidas, a rainha de copas e a rainha de espadas. A gente já tinha tirado a rainha de espadas, na verdade, e a rainha de copas. Então, olha só, quando a gente tirou a rainha de espadas aqui, ela saiu junto com o pajem de copas, né, que é um sentimento imaturo, né, uma pessoa emocionalmente imatura. Então, eu estava até falando que era boazinha, né. Aqui, na sua sequência aqui, a gente vê muito como essa previsão é quase que um resultado do movimento, né? Porque o que acontece? Se você faz todo esse movimento que o tarot está mostrando aqui para você está se empoderando. Você vai deixar de ser uma boazinha imatura e vai recuperar o teu poder. Vai continuar sendo uma mulher que é amorosa, que é afetuosa, mas de uma forma madura, tá? E a rainha de espadas, para você manter essa maturidade, mantenha a sua frieza também, né? Não se deixe levar muito pelo emocional também, né? Tem a sua parte lógica, a parte de ver se a relação está equilibrada. Olha só, saiu o 6 de ouros de novo, né? A gente tinha visto o 6 de ouros aqui no seu desafio, ó, né? Eu falei que talvez você esteja numa relação desequilibrada, e essa retirada aí, esse descanso, é para você tentar fazer as coisas voltarem para o eixo, né? Quando você age dessa forma, se empodera, age como rainhas, né? Tanto no sentido emocional quanto no sentido lógico, você reequilibra essa relação, tá? Então, o equilíbrio volta a acontecer, né? O dar e o receber fica equivalente ali, né? Então, você entra em equilíbrio nessa relação, reciprocidade acima de tudo, né? E com isso, olha só o final, o julgamento, gente. O julgamento, principalmente nesse contexto aqui, tá? O julgamento, ele pode falar de um término amigável, por exemplo. Mas ele também fala de perdão, de renovação, né? De uma decisão que é feita baseada em tudo que já foi vivido, né? Como se fosse o julgamento final. Quando você morre ali, vai ser o julgamento final. Então você rever tudo que você fez na vida para ser julgado. O julgamento é isso, tá? Desculpa, gente. E nesse contexto aqui, como a gente já viu que você consegue manifestar o que você quer, lembra que eu falei do mago? Você vai conseguir construir o que você quer com justiça. Esse julgamento aqui está falando de renovação, tá? Então, essa aqui é a fórmula para você recuperar esse relacionamento que está desequilibrado, tá? Então, de repente, você tem um ficante que liga pouco, liga nunca, chama de última hora, olha aqui, ó, se afasta, você tem que se valorizar, né? Vai lá, fica na tua, descansa, fica quietinha, né? Isso também é uma estratégia de você conseguir aquilo que você quer, que é essa parte aqui, né? Que é, talvez você comece a ficar com a pessoa, idealize, já faz aquela fanfic na cabeça, né? Começa já a pensar no cachorro, no papagaio, no periquito, nos filhos, né? E então você idealiza muito com esse 10 de copas aqui, e esquece que não é bem assim, né? A gente, quando entra nessa vibe aqui, a gente sabe que a gente é desvalorizada, né? Quando a gente está sempre disponível e tudo mais. Então, o que essas cartas estão mostrando para você é que a sua semana vai ser uma semana de se empoderar, né? De se colocar no seu lugar, e você vai entrar. Olha só, se você agir como essas duas rainhas, você entra na energia da rainha de ouros, que é a sua energia da semana. Não tem como você não entrar, né? Você se empoderando, agindo como uma rainha madura, uma rainha fria quando precisa ser fria, você vai recuperar esse equilíbrio e essa relação vai ser renovada, tá bom? Ficou muito legal, né? Olha só, eu tenho um deck novo aqui, de um oráculo, eu não estou muito familiarizada ainda, mas eu estou querendo usar ele com frequência aqui nos nossos vídeos, então eu vou arriscar aqui, tirar um conselho com ele para vocês, tá? Um conselho para os arianos, então, diante de toda essa história aqui que a gente viu. Vamos lá. Conselho, conselho, conselho. Visão. Olha só, eu tenho um livrinho aqui desse oráculo aqui, mas a gente vai tentar, vamos, até para vocês aprenderem como é que lê tarô, não sei se vocês são interessados a esse ponto, mas é legal. O bisão, ele é um animal, o que a gente pode falar do bisão? Ele é um animal forte, né? Ele é muito forte, então a gente enxerga nele uma determinação,
né? A gente pode falar de determinação, de força, né? De persistência, ele é um animal resiliente, né? E ele também é um animal pacífico, né? Ele é um animal, a gente pode dizer, ele não é um caçador, ele não é um predador, né? Então, só que ele, assim, ele tem posicionamento, ele não é um caçador, mas também o leão que vai tentar pegar o bisão vai ter uma briga boa ali, né? Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de força, de determinação, de persistência, de pé no chão, né? A gente está falando em você entender que você precisa ser forte, você precisa se posicionar, né? Para poder ser vista com o valor que você tem e para você também sentir essa valorização que você tem dentro de você, né? Então, o conselho aqui é: seja forte, você consegue fazer o que você precisa fazer, porque é só dessa forma que pode dar certo, né? Se você continuar numa vibração de ser boazinha demais, de ceder demais, essa relação vai ficar desequilibrada, você não entra na energia da rainha de ouro, você não vai conseguir ser madura e lógica como as duas rainhas aqui, e as coisas vão conseguir continuar desequilibradas. E aí você não vai ter a relação aquela que você idealiza, né? Mas que tem que ser construída, tá? Então, eu acho que é isso, né? O bisão, depois eu vou dar uma colada ali no livrinho para ver se é isso mesmo, mas é pela intuição, tá? Que a gente aprende a fazer essas leituras, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma leitura muito legal, muito linkada. Eu acho que contou uma história boa. Se ressoou com você, de novo, eu vou te pedir para comentar. E, por favor, siga o canal é novo, tá começando, né? Essa primeira semana de tiragens aí. E aí vai ser bem legal se a gente conseguir crescer esse canal rapidamente, tá bom? Então, eu espero vocês semana que vem, e eu espero que vocês tenham gostado então, tá? E, uma coisa importante, se vocês tiverem interesse de fazer uma leitura individual, vocês podem me chamar, eu vou deixar o meu contato na descrição, tá? Deste vídeo, e aí eu te passo as informações e a gente pode combinar, tá bom? Porque a leitura individual é muito mais assertiva, né? Muito mais direcionada para o teu momento de vida, para as suas questões, é bem bacana também, tá bom? Então, até mais. Beijão para vocês.